Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor, essa coisa boa, do grande amor de Deus se revele entre nós. E se revele sobretudo na nossa vida, esse entendimento poderoso de que Deus é bom o suficiente para nós e que somos dele porque ele nos escolheu e nos salvou, dando-nos regeneração. Eita Deus bom, que o Senhor tenha misericórdia, como foi orado aqui. Abrir a palavra e expor é um privilégio maior do que qualquer outra coisa que a gente tenha na terra para fazer. Mas por outro lado é perigoso. Essa semana eu estava lendo no livro de Levíticos, quando os filhos de Arão colocaram fogo estranho diante do Senhor, eles morreram. As coisas de Deus, na presença de Deus, precisam ser feitas da maneira de Deus, na suficiência de Deus. E certamente o Senhor, com seus intentos, alcança cabalmente cada um. Convido você a abrir sua Bíblia em Salmos, capítulo 16. No livro dos Salmos, no capítulo 16. Uma oração de Davi, esse homem simples e ao mesmo tempo tão complexo. Salmo 16. Uma revelação, pelo menos parcial, de quais eram os cuidados que normalmente Davi tinha com a sua vida espiritual, com o seu caminho com Deus. Salmo 16 é para a gente ler, não apenas a gente se deleitar, por causa das verdades tão poderosas que tem aqui, mas também para gerar na gente aquele tipo de impasse, aquele impasse gostoso, que diz assim: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é o rumo que eu estou dando para a minha vida? Vamos ler com bastante atenção esse salmo. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Eu digo ao Senhor: tu és meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu, Senhor, és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Senhor, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém, amém, amém. Como eu falei, esse salmo faz a gente checar um pouquinho. Que rumo, qual é a direção que está tomando a minha vida? A palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 8, fala que a gente tem uma inclinação natural, chamada pendor da carne. É uma disposição natural a fazer as coisas que agradam a nós e aos pecados que habitam em nós, a essa natureza pecaminosa. Nós somos tendentes, somos viciados em fazer o que é mal. É assim que a Bíblia diz que há um pendor, que há uma inclinação para a carne. E a palavra deixa claro: quem se inclina
para a morte, ou melhor, para o pecado, vai colher morte. Não tem jeito. Vai provar o sabor da morte chegando nas suas relações, chegando na sua mente, chegando nas suas emoções, aquela coisa de perder o gosto, de perder o alvo, de perder a vida. A vida vai se esvaindo entre os dedos por causa do pendor, dessa inclinação de alguém que naturalmente começa a confiar ou se dar a confiança às coisas da carne, que seriam os nossos desejos naturais, que seria o pecado que habita lá fora no mundo e que também nos assedia continuamente. Inclinar-se para isso colhe morte. Mas a Bíblia diz também que quem se inclina para o Espírito, é do Espírito que vai colher vida, um tipo de vida que faz uma narrativa como essa, a narrativa de Davi. Davi está dizendo que ele resolveu, tomou uma decisão espiritual, não foi uma decisão apenas racional, mas sobretudo uma decisão espiritual, a decisão de que ele sempre que precisasse, sempre que ele visse, ele inclinaria o seu rumo, inclinaria os seus desejos, inclinaria as suas aspirações pessoais, inclinaria para o Senhor. Ele tomaria cuidado para que as suas decisões, seus caminhos, suas proposições não fossem proposições para satisfazer apenas a si mesmo ou para satisfazer aos outros, mas que ele tomaria cuidado para, sobretudo, buscar a Deus, colocar o rumo da sua vida em direção a Deus. E a gente sabe quem é Davi. A gente sabe, quando falo isso, eu falo com pessoas crentes que certamente já leram a história de Davi. Recentemente aí uma emissora colocou a história de Davi também para todo mundo ver, cheio de erros, mas colocou algumas coisas que aconteceram na vida de Davi lá. E é óbvio que a gente tem a Bíblia para ler e entender quem era esse homem, como é que esse homem vivia. Aquele episódio tão conhecido de Betseba, quando Davi adultera, quando Davi se torna um assassino, aquele episódio mostra muito bem o que é isso, o pendor. Diz naqueles dias, Davi estava sentado no seu palácio, ele estava gozando uma estabilidade econômica, ele estava gozando também uma projeção social, o reino estava muito bem, obrigado, as pessoas estavam muito satisfeitas com o reinado de Davi. Ele já tinha enviado o seu exército para uma fronteira a fim de ampliar as suas fronteiras, e o exército estava adquirindo vitória, as notícias eram boas, tudo está muito bem. E então Davi, sentado no seu lugar, sem prestar muita atenção às suas inclinações naturais, enquanto ele caminha pela varanda, ele vê uma moça muito bonita tomando banho. Aquela moça devia estar despida, e quando ele viu, ele cobiçou, e quando desejou, disse: olha, vem para cá. Trouxe ela para a cama, deitou-se com ela, e daí por diante ele se tornou um adúltero, porque aquela mulher era casada, ele era casado. Também ele se tornou um assassino, porque no decorrer daquela situação, ele terminou tendo que tomar providência para que o marido dela fosse morto, a fim de encobrir o seu pecado. Davi estava vivendo naqueles dias aquilo que era o pendor da carne. Davi gostava de mulher, e quando ele viu aquela mulher, ele cobiçou e foi em direção a ela, e começou a provar os efeitos, as consequências de ter se inclinado para a carne. Veio juízo sobre a sua casa, era um juízo divino. As relações dentro de casa começaram a ter problemas, e problemas sérios. Deus disse que não se apartaria da casa de Davi a espada. Havia consequências que vinham direto do tribunal de Deus sobre a inclinação da carne de Davi. Foi Deus que disse: toda alma que pecar, essa morrerá. Deus é muito claro quanto a esse assunto. Ou seja, se a gente deixa que a inclinação da vida da gente, o rumo da vida da gente seja para a carne, seja para o pecado, a gente vai colher morte. A gente está falando de Davi, que é reputado pela própria palavra, pelos apóstolos. Quando a gente lê lá em Atos, a referência que se faz a esse homem que se inclinou para o pecado é de que era um homem segundo o coração de Deus. Isso dá a gente entender que, mesmo sendo alguém crente,
mesmo sendo alguém que ama Deus, mesmo sendo alguém que já fez várias opções e decisões acertadas sobre o caminho com Deus, se a gente inclinar o coração, se a gente começar a cumprir as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, se a gente começar a seguir os ritos naturais desse mundo, tentando de alguma maneira se conformar, o fato é que a gente vai começar a colher corrupção, a gente vai colher o engano, a gente vai colher a mentira, a gente vai começar a colher as relações começando a se esfarinhar e perder completamente sua graça, seu amor, seu sabor. A gente vai começar a ter problemas de saúde. Eu não estou falando que toda doença é fruto do pecado, mas o que eu estou falando sobretudo é que quem peca começa a ter na carne também as suas consequências. O próprio Davi disse: enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram, eram constantes os meus gemidos. A Bíblia deixa clara que a inclinação para o pecado tem uma colheita a ser feita, e é uma colheita compulsória, tem que ser feita, vai vir os frutos de uma inclinação. É por isso que Davi estava tratando consigo mesmo, na presença de Deus, por isso ele faz esse cântico, esse louvor lindo, maravilhoso, declarando a Deus quais eram as atitudes que ele ia tomar com os rumos do coração. Um homem de Deus, John Knox disse mais ou menos assim: um homem de Deus é um homem de joelho. E John Knox foi um homem que viveu no período da Reforma, um homem fraco, franzino, com problema de saúde, problema respiratório, talvez fosse asma que ele tivesse. Ele morava na Inglaterra, o clima muito úmido e frio. Ele passava por muitas tensões porque ele era perseguido. A rainha tinha problemas com Knox e com a sua pregação. Logo o Estado também tinha problema com Knox, ele era perseguido. Ele sofria muita afronta, ele sofria muito tipo de distrato. E no entanto, a história fala que esse homem era um homem que se ajoelhava para falar com Deus e orava. Ele se inclinava para Deus. No caso de Knox, literalmente ele se inclinava, ele se ajoelhava para falar com Deus todos os dias. A rainha não tinha medo do exército que vinha da França, mas ela diz que tinha medo das orações que John Knox fazia no seu quarto. John Knox era pequenininho, franzino, aparentemente uma pessoa que não era para imputar medo a ninguém, mas era um gigante na vida com Deus, porque ele sabia onde é que ele tinha que se inclinar. Ele se inclinava para Deus, ele se inclinava para o Espírito, ele se inclinava no rumo, na direção de Deus. Estamos lendo esse salmo e a gente está vendo claramente um homem de natureza caída como a minha e a sua, de um homem que queria andar com Deus e de decisões que ele tomou na presença de Deus para que o rumo da sua existência, o rumo do seu coração fosse um rumo com Deus, para Deus, sem perdê-lo de vista. Essa é a oração que Davi vai apresentar a Deus. Então ele começa dizendo assim: Senhor, eu gosto tanto das poesias hebraicas, especialmente quando ela começa a fazer esse trocadilho que é um somatório, quando ele usa expressões que se somam. Veja o versículo 1, diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. É quase como se Davi dissesse: olha, a responsabilidade é tua, mas eu estou correndo atrás, eu estou indo ao teu encontro. Quando ele diz guarda-me, ele não está falando nem tanto da proteção externa, da proteção contra os males que poderiam vir contra ele, não está falando nem tanto dos perigos das pessoas falando mal dele ou tentando matá-lo, mas quando ele coloca esse guarda-me, ele está dizendo assim: Deus, presta atenção, eu tenho uma inclinação, a minha inclinação é para o mal, o Senhor sabe disso, então guarda-me, me protege, põe um cercado para mim, porque eu estou buscando no Senhor esse refúgio, eu estou buscando no Senhor essa capacidade de estar inclinado para o lugar certo, porque se o Senhor não me guardar, eu vou me inclinar para o lugar errado. Guarda-me, Senhor, me protege, eu ousaria dizer, me protege de mim mesmo, porque a corrupção está aqui dentro, o negócio ruim está aqui dentro, então me protege, Senhor, porque eu estou indo para o seu lugar, estou indo para o seu encontro, eu estou dizendo, olha, é aí que eu vou estar protegido. Então no versículo 2 ele diz ao Senhor, digo ao Senhor, essa é uma decisão de alma, isso é um rumo
é um projeto de vida. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Trata-se do rumo, do tesouro, daquilo que é valioso, daquilo que realmente importa. O que ele está dizendo é tão radical, é tão profundo. Davi não está dizendo que tinha Deus em alta conta e que as outras coisas eram de alguma maneira menores do que Deus com seu valor. Ele está dizendo: olha, Deus, para corrigir meus rumos, para corrigir o meu pé, para ter o Senhor, para caminhar com o Senhor, para ter a direção do Senhor, eu fiz um trato comigo mesmo. O Senhor é o meu bem, eu não possuo outro. O Senhor é o meu tesouro, eu não vou possuir outro. Eu não vou colocar nem nada em segundo lugar, nem em terceiro, nem em quarto, nem lá atrás eu não vou colocar absolutamente mais nada. Eu preciso ter essa atitude, Davi está dizendo. Eu preciso ser uma pessoa viciada no Senhor, uma pessoa que está obsequiosa, que está sedenta, que está em direção a Ti. Eu não possuo outro bem. Essa é uma decisão. Porque bens, e muitos bens, virão. A Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia chama Deus de abençoador. A Bíblia faz questão de dizer que Deus é bom. Isso implica em dizer que na vida nós vamos receber muitas boas dádivas, generosas boas dádivas de Deus. Não trata do nosso merecimento, mas trata de um Deus que simplesmente diz: eu vou dar coisa boa, eu quero dar coisa boa, e dá. Ele dá proteção, Ele dá recursos, Ele dá saúde, Ele dá cura, Ele dá milagres, Ele dá prodígios. Ele faz tudo absolutamente perfeito a seu tempo. E o fato de Deus sempre dar coisas boas é um perigo para a gente que tem essa inclinação. Por isso Davi está dizendo para si mesmo, mas sobretudo dizendo para Deus, na presença de Deus: eu não tenho outro bem, eu não tenho outra coisa de valor na minha vida. O Senhor. E ele está falando com Deus, usando essa expressão do teu senhorio. É aí, que está o meu tesouro. É o teu senhorio, é o teu domínio que é o meu tesouro. Se a gente entende que Davi é rei, se a gente entende que Davi tinha decisões importantes a serem tomadas todos os dias, à medida que a gente entende que as decisões de Davi não eram decisões que apenas implicavam na vida pessoal, mas implicavam na nação toda. Tudo que ele assinava, tudo que ele pensava, tudo que ele propunha, todas as decisões dizia respeito a um reino completo, dizia respeito a um testemunho de Deus para todas as outras nações. O que ele está dizendo é que apesar dos recursos, apesar desse status, apesar de toda essa realeza e grandeza que tinha se estabelecido sobre ele, não tinha nada, absolutamente nada que fosse realmente importante, a não ser uma coisa: o Senhor, outro bem não possuo. Isso é impressionante. A família não era um bem. Eu falo isso com o risco das pessoas entenderem mal e dizer: é por isso que eu não preciso estar cuidando da minha família. Não é isso. A igreja também não era um bem. O salário também não era um bem. O emprego também não era um bem. A esposa também não era um bem. Os filhos também não eram um bem. Nada para duelar com Deus. Nada. Outro bem não possuo, senão a ti somente. A ti, Senhor. Falei para a igreja, esse salmo faz a gente se posicionar, faz a gente checar. E eu? Que rumo é esse que eu estou tomando? Que linha, que prumo é esse que eu tomo? O que é que eu estou fazendo com os meus dias? Graças a Deus que depois dele falar essas coisas como se fosse uma apresentação,
Depois ele passa a discorrer a respeito de como ele objetivou isso, como ele fez esse caminho acontecer na vida dele. Mas o versículo 3 fala de outra coisa que precisa estar bem guardada dentro da vida da gente. O versículo 3 diz: quanto aos santos que há na terra, que estão aqui, esses homens valiosos, essas pessoas valiosas, ele diz: neles estão o meu prazer. E Davi não se confunde, Davi não confunde prazer com coisa valiosa, Davi não confunde coisas que dão deleite com aquilo que realmente é precioso. Ele está dizendo que os irmãos de jornada, que as pessoas que também buscam a Deus, as pessoas que também foram salvas e separadas por Deus para seguirem na mesma jornada, elas são um lugar de alegria, um lugar de prazer, um lugar de deleite, porque elas vão comungar. Mas ela não está dizendo que essa família da fé espiritual se tornou para ele o segundo, Deus primeiro, depois o segundo, porque não tinha segundo. Ele estava dizendo que enquanto rumava para Deus, a família da fé dava alegria a ele, dava gozo a ele. E é importante, irmãos, a gente lembrar que uma jornada espiritual é impossível ser feita só. Não há como se fazer uma vida espiritual simplesmente no quarto lendo a Bíblia e orando, ou mesmo vindo aos domingos à noite, aos domingos pela manhã, ou mesmo que venha em todos os cultos de uma igreja local, e estando só. A Bíblia defende que a mutualidade é o caminho espiritual de alguém que realmente quer andar com Deus. Precisa caminhar com outros. Isso não significa que é vir para cultos, também não é tratando especificamente de grupos pequenos, é mais do que isso, é a ideia de dividir jornada, de ter prazer, ter alegria nessa congratulação, nessa presença com o outro na vida, esse caminho junto. Eu tenho prazer nesse negócio, está dizendo Davi. Esse misto maravilhoso de ter Deus como alvo e de ter companheiros de jornada, de ter pessoas ao lado que vão corrigir, que vão adestrar, que vão capacitar, que vão solicitar, que vão empreender, que vão de alguma maneira trazer gozo ao coração. E traz muito gozo ao coração partilhar a jornada. Gente que caminha só tem uma tendência muito forte a se embrutecer, a perder o rumo, a perder a capacidade de ver Deus. Qual foi o caminho que Davi propôs a si mesmo na presença de Deus? Qual foi o caminho que ele está dizendo diante de Deus? Esse será o caminho que eu farei. Do versículo 4 ao 6, tem o primeiro compêndio, a primeira ideia. Veja o que diz, versículos 4 a 6. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não vou fazer isso. Versículo 5 diz: o Senhor é a porção da minha herança, é a porção do meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. E então veja o versículo 6, ele diz: caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. O que Davi está dizendo, e isso é poderoso, eu não vou pôr nenhum Deus menor, alguma coisa especial na minha vida que me atrapalhe na jornada com Deus. Outras pessoas vão fazer isso. Ele diz: eu não vou nem nominar, eu não quero nem perder tempo com esse negócio. Eu estou decidido, eu estou obcecado, eu vou para Deus, então eu não vou nem nominar essas coisas. E então ele usa a expressão da herança e usa a expressão das divisas que caem amenas. O que Davi está falando é que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, quando Josué, como grande líder, começou a tomar a terra prometida, depois que a terra prometida foi toda tomada, ela foi dividida em 12 partes, para as 12 tribos, e as tribos ganharam a sua herança, aquela herança que tinha sido dita para Abraão, que tinha sido dita por Moisés quando chamou o povo para sair do Egito em direção à terra prometida. Aquele povo, quando ganhou o seu pedaço de terra, quando ele ganhou finalmente um lugar para existir, aquele povo fez um júbilo, disse: glória a Deus, que grande bênção, agora a gente tem um pedaço de terra. O que Davi está dizendo é: nem as bênçãos de Deus vão ser para mim um lugar onde eu vou me refugiar. Nem as bênçãos, nem as promessas que Deus disse para mim, eu vou pô-las no lugar de Deus. Elas não serão deuses para mim.
nem as coisas boas que Deus faz comigo, elas vão duelar com a presença de Deus na minha vida. Isso é muito importante, porque Deus continua sendo aquele que dá. Ele faz promessas e cumpre, Ele estabelece, Ele põe e depõe cada coisa a seu tempo. E nós temos uma tendência incrível de, ao adquirirmos alguma bênção, ao sermos de alguma maneira essa pessoa que recebe a generosidade de Deus, de olhar para essa coisa, essa bênção de Deus e dizer: mas eu preciso cuidar, mas eu preciso fazer. E começa a aplicar, sem perceber, o rumo, a direção da jornada em direção à bênção de Deus e não em direção a Deus. E troca o abençoador pela bênção. O que Davi está dizendo é: outros fizeram isso. Quando receberam a terra, deixaram de olhar para Deus. Eles começaram a pensar na colheita, na próxima colheita, nos frutos, nos dividendos, no que receberia. Eles caíram numa esparrela muito comum de achar que a vida tem os seus próprios prêmios, e que esses prêmios, essas generosas bênçãos de Deus, são o rumo da gente, que a gente vive para ganhá-las, que a gente vive para conquistá-las, que a gente vive para se regalar com elas. Bem que dizia Salomão quando escreveu Eclesiastes, dizendo que a gente vai incorrer nesses erros, mas que tudo isso não passa de correr atrás do vento, é pura vaidade. Davi está dizendo: eu já aprendi essa lição, eu não vou pôr meu coração nas bênçãos de Deus, eu vou agradecer a Deus, eu vou realmente dizer: Senhor, como Tu és bom, mas meu coração não vai ficar nelas, meu coração vai ficar em Deus. Deus tem abençoado a gente com família, tem abençoado a gente com algum emprego, com algum prêmio. Talvez alguém passou num concurso depois de estudar muito. Talvez outro finalmente achou a sua costela, sua esposa. Talvez outro conseguiu, depois de muito tempo, depois de muita dureza, conseguiu que um parente, talvez o marido, talvez a esposa, se convertesse. Talvez um casal, depois de muito tempo de luta, conseguiu estar grávido, ter filhos. O fato é que as bênçãos chegam, mais dia menos dia chega a boa notícia, chega uma bênção de Deus, e Deus entrega muitas vezes bênçãos nas mãos da gente, para a gente cuidar delas, para a gente realmente ter dedicação e empenho com elas, mas elas não são o rumo, elas não são o tesouro, elas não são a coisa preciosa, elas só são a bênção, elas só são a promessa se concretizando. E quando uma promessa se concretiza, é para a gente olhar para Deus e dizer: o Senhor é fiel e grande para efetivar a sua palavra no tempo e no espaço. Então, versículo 7 e 8, depois o versículo 11, fala de outra coisa que Davi estava adestrando o seu coração como rumo ao Senhor. Versículo 7 diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a hora da noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Versículo 11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida. É na tua presença, Senhor, que há plenitude de alegria, é na tua destra que há delícias perpetuamente. O que Davi está dizendo, em outras palavras, é: eu vou ouvir o Senhor, eu vou entender os conselhos de Deus e vou seguir esses conselhos. Se o meu rumo é o rumo de Deus, eu preciso ouvir a Deus, eu preciso entender o que é que Ele tem para me dizer. Ele fala que vai ter Deus sempre à sua presença, e usa uma expressão de um rei, quando ele diz assim: eu vou tê-lo à minha direita. Quem se sentava à direita de um rei não era o filho, nem era o pai, nem era alguém da família que fosse nobre, que fosse especial, que fosse rico. Quem se sentava à direita do rei era o conselheiro do rei, era a pessoa que tinha instrução, que tinha normalmente um norte, uma competência de chegar e dizer: não faz isso, espera agora, ou então, é assim mesmo, vai lá, faz, está na hora, toma a decisão, precisa tomar. Era um conselheiro para as coisas do dia a dia. O que Davi está dizendo é: a despeito de toda a sabedoria que as pessoas têm para me dizer, a despeito de ter pessoas competentes que Deus instruiu para fazê-las, veja,
Eu tenho o Senhor na minha direita, Ele fala ao meu ouvido, Ele me instrui nos caminhos, até durante a noite o Senhor me aconselha. Ele está dizendo, é muito bom ter o Senhor presente comigo, é ali que eu me encontro em delícias perpétuas. É como se Davi dissesse, tem a opinião de A, tem o conselho de B, tem a história de não sei quem, tem a tendência do mercado, tem as questões das bolsas de valores, tem o clima da comunidade, tem isso, tem aquilo outro, tudo falando a Davi, tome a decisão, vá por aqui, vá por ali, faça, e ele está dizendo, eu tomei uma decisão, eu vou ter Deus falando ao meu ouvido, deixá-lo sentado ao meu lado, e Ele vai falar ao meu ouvido. Quando eu tiver que tomar decisão, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero é Deus, eu não quero só fazer o certo, eu não quero só ser bom e competente no que eu faço, eu não quero simplesmente que as coisas deem certo, porque essa é uma tendência de um cristianismo vazio de significado hoje em dia. As pessoas querem simplesmente que as coisas deem certo, querem que as coisas simplesmente sejam boas, visivelmente aprazível, sejam com significado de alguma coisa boa, que transpareça que é bom. Isso não tem problema nenhum, a não ser por uma coisa que normalmente falta: as pessoas não estão realmente se importando em buscar a Deus. Não é só fazer o reto, não é só fazer o bom, mas é sobretudo buscar a Deus, é fazer para Deus, é fazer consciente de que foi Deus que requereu, foi Deus que falou direto ao ouvido. Isso me faz pensar que Davi, quando tomou essa decisão e essa postura, ele também teve que, na prática, no dia a dia, deliberar consigo mesmo, dar ouvidos à palavra de Deus. Não pensa que Davi é um guru, daquele tipo que fica em transe, e fica lá, e de repente vê uma voz do além: Davi, faça isso, faça aquilo outro. Nada disso. O que Davi tinha era a palavra. Salmo 119 é uma expressão clara de quanto a palavra de Deus era importante para Davi. Ele se apegava à palavra. O que Deus tinha falado e o que ele conhecia do que Deus tinha falado servia de conselho para ele o tempo todo. Ele não perdia o rumo, porque a palavra estava lá alicerçando o caminho. Me faz entender que esse homem tem uma vida devocional de verdade. Como eu falei, ele é um cara que uma hora ou outra ele pode se inclinar para o mal, como eu, como você. Mas para guardar o coração e se inclinar para o que é certo, ele está dizendo: sabe uma coisa? Eu preciso é ouvir Deus. Eu não preciso simplesmente saber o que é melhor, saber o que é certo. Eu preciso ouvir Deus. É o que vai fazer toda a diferença. E para ouvir Deus, ele precisava simplesmente se devotar a Deus, conhecer os seus ensinos, conhecer a sua voz, conhecer a sua palavra. Foi Davi que disse que era o bom pastor. E ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Trata-se disso, dessa coisa entranhada. Davi está dizendo assim: eu quero me aperceber do que Deus está dizendo. Talvez em alguns momentos a gente vai ter que dizer: cala a boca fulano, cala a boca cicrano, cala a boca o mundo todo. Eu não estou nem aí para todas as tendências. Eu estou precisando é ouvir Deus, Ele falando aqui. Isso importa. Isso falta. E não falta pouco não. Não são só dados numéricos, não são só pesquisas de qualidade que falam sobre o povo de Deus que abandonou a palavra, que deixou de meditar a palavra no dia a dia. Trata-se simplesmente de conviver. Você convive com um crente, convive com outro crente, e infelizmente, nos nossos dias, a gente chegou até a seguinte descrição: crentes nominais, porque não são praticantes. Como assim? Como assim? Pessoas que são crentes só da boca para fora? Davi está dizendo: olha, para eu me inclinar para o que não presta, só precisa eu não ouvir a voz de Deus. Na hora que eu paro de ouvir a voz de Deus, eu me inclino. É tranquilo. É por isso que, para eu permanecer inclinado para Ele, eu vou querer ouvir a voz dEle.
Isso me faz lembrar Elias, que queria ouvir a voz de Deus lá na caverna, e não foram nos maiores eventos da natureza, nos eventos que causaram maior barulho, foi num cicio, numa brisa suave, que a voz de Deus veio ao encontro de Elias. Eu quero ter o Senhor como meu conselheiro. Sabe, irmãos, aqui está, esse negócio precioso. A palavra de Deus está aqui para a gente. Domingo passado a gente estava aqui orando pela igreja perseguida. Os caras lá não podem estar com essa ousadia da palavra, ou melhor, eles têm essa ousadia da palavra sobre o preço de morte. Depois Davi toma uma outra decisão na presença de Deus. Versículo 9, versículo 10 diz assim: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quando Davi escreveu isso, foi 1000 anos antes de Jesus. Mas os estudiosos falam que Davi está anunciando, esse é um salmo messiânico. Ele está falando de Cristo que morreria e não veria corrupção e ressuscitaria. Essa é uma evidência clara de como esse homem estava ouvindo a voz de Deus. 1000 anos antes, Deus fala tão claramente ao coração desse homem, que ele anuncia de forma escrita uma coisa que vai acontecer, que causaria esperança para toda a humanidade. Mas é óbvio também que quando Davi está escrevendo essas palavras, ele está falando da experiência pessoal, muito prática. Esse evento que vai acontecer com todos, se o Senhor Jesus não voltar antes, essa coisa chamada morte, ela está se avizinhando de nós. Ela, vez por outra, lambe os nossos pés. Ela está dizendo para nós: é finito, você é finito, você é finito. Estava agora no cursilho masculino, quando um daqueles homens chegou para mim e falou assim: pastor, sinceramente, e depois da morte o que é que vai ser? Como é que vai ser? Eu posso dizer para você textos bíblicos, eu posso abrir Apocalipse e ler com você, eu posso falar sobre algumas coisas que são colocadas como sendo figuras. A palavra não diz para a gente com tanta clareza como vai ser. Fala que o céu vai ser um lugar infinitamente melhor do que esse aqui, mas descrever essas coisas com detalhes a Bíblia não descreveu. No entanto, a Bíblia deixa para a gente uma clara certeza. Alguém que começa a caminhar com Deus aqui, tem plena convicção que quando morrer, o que vai ter lá, do outro lado, vai ser um caminho ainda mais íntimo com Deus, um caminho perfeito com Deus, vai provar de Deus tudo, absolutamente tudo, o que não consegue provar aqui. Por isso causa esperança de que não vai ser a morte pela morte como um fim, e nem que do outro lado vai ser pior, ou que vai causar alguma estranheza, ou que vai causar algum demérito, ou algum problema, ou alguma situação que a gente não vai saber resolver. O que diz a respeito do porvir é que o porvir será infinitamente melhor, e isso é entranhado na convivência com Deus. À medida que andamos com Deus, nós vamos entendendo claramente que andar com Deus e estar com Deus é infinitamente melhor. É o que Paulo diz: eu preferia estar contigo, Senhor. Essas lutas aqui do dia a dia, essas coisas de cuidados aqui e acolá, Senhor, eu preferia estar contigo. É incomparavelmente melhor, diz Paulo. Mas se é para estar aqui, então me faça militar, me faça viver da maneira como o Senhor pretende, alcançando essa terra, abençoando o povo de Deus. Dê um proveito, dê um norte para a minha existência, Deus. Irmãos, Davi está cercando o seu coração de um medo terrível que a gente tem e que muitas vezes passa despercebido por a gente, apesar da gente ter o medo. É o medo da morte. É o medo de um dia que a gente vai ter que prestar conta, um dia que as coisas vão simplesmente finalizar aqui. Mesmo aquele que tem esperança na ressurreição, mesmo que tenha fé em Jesus para a salvação eterna, o fato da morte ser esse desconhecido que rouba as coisas, aparentemente rouba as coisas do dia para a noite, causa na gente um temor.
Eu não sei outras pessoas, mas a minha experiência de vir para enterros, de vir para cerimônias fúnebres, é sempre o tipo de cerimônia que me põe lá no finzinho, daquele tamanho, bem pequenininho. Eu estou vendo o meu fim. Eu estou vendo a morte lambendo os meus pés. Eu sei que ela vai chegar, e um dia ela vai chegar mesmo. Não é falando de qualquer coisa. O que Davi está dizendo: eu tenho um outro negócio para contar para minha alma. Eu estou falando do depois não ter corrupção. Eu estou falando do depois ter Deus comigo. Então é como se Davi estivesse dizendo: hoje eu me inclino para Deus, porque depois, quando passar isso aqui, aí é que eu vou estar inclinado mesmo. Aí eu vou estar direto com Ele, já direto, face a face. A morte, portanto, não era um fim, mas era uma experiência a mais poderosa com Deus. Inclina para que lado? Essa é a questão. Inclinar, a gente inclina. Todo dia, qualquer hora, a gente inclina. A questão é para que lado? Para a carne ou para o espírito? E que medidas você e eu tomaríamos? Medidas bíblicas, não são medidas apenas pessoais. Também não são medidas puramente existenciais e pragmáticas daquele tipo 101 maneiras de alcançar Deus. Não estou falando disso não. Estou falando de medidas bíblicas, como Davi fez. Cuidados reais, bíblicos, para manter o coração inclinado diante de Deus. Que decisão você toma, amor? Meu amado irmão, minha querida irmã, que decisão? Quando está lá na vida do dia a dia, nas escolhas que a gente faz, em decisões pequenas, quem é que lhe guia? Quem é que se compromete? Para onde a gente tem se inclinado? Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Eu quero o Senhor, é o que Davi está dizendo. Eu vou andar contigo, Senhor. Eu vou lutar, porque eu quero estar inclinado, como John Knox, de joelho. Como um viciado, eu vou estar compulsivo. Lá, Deus, não apenas em primeiro lugar, em único lugar. Ele é o rumo, Ele é o lugar. Para onde você tem se inclinado, irmão? Vamos orar. Queria fazer um desafio. Eu não estou pedindo para você votar nada, fazer voto com Deus, mas a gente pode orar pedindo a Deus misericórdia e graça para que a gente se incline mais. Como Léo disse, tudo depende de Deus agir. O Senhor faz o querer e o realizar. Então você que hoje ouviu a voz de Deus e está dizendo: Senhor, eu quero me inclinar para o Senhor, eu quero caminhar em direção a Ti. Como disse Davi, outro bem não possuo. Queria convidar você que vai fazer essa oração a ficar de pé, para a gente orar junto, dizendo para Deus isso. Queria convidar o grupo do louvor para já vir e pedir ao pastor Lutero para fazer essa oração, como todos nós vamos estar fazendo. Senhor Deus,
A Tua palavra é viva, é eficaz, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra não encobre as falhas dos homens, das mulheres cujas vidas são apresentadas. O pecado fez um grande estrago em nós. O pecado nos tornou rebeldes, endurecidos, profanos, idólatras, impuros. Mas bendito seja o Teu nome pelo Teu plano perfeito e eterno, por Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como diz a Tua palavra, Ele foi crucificado antes da fundação do mundo. E nele nós temos uma nova vida. O Senhor tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. O Senhor nos faz novas criaturas, o Senhor nos dá nova disposição, o Senhor nos liberta da culpa do pecado, o Senhor nos liberta do poder do pecado. É certo que ainda não fomos libertados da presença do pecado, mas a Tua palavra tem dito que se andarmos no Espírito, não satisfaremos as concupiscências da carne. Senhor, a nossa oração nesta hora é que o Senhor incline o nosso coração para com o Senhor mesmo. Dá-nos a graça de vivenciarmos a experiência de Davi, porque ele amava o Senhor, se devotava ao Senhor. Dá-nos a graça de vivermos para o louvor da Tua glória. Que nossa pergunta primeira não seja, isso é bom para mim, mas sim, isso glorifica a Ti, Senhor. Minha pergunta primeira não seja, quanto vou ganhar com isso? Mas que seja, isto Te agrada, Senhor. Que sejamos dirigidos pelo crivo da Tua palavra, Senhor, pela instrução da palavra do Senhor. Dá-nos esta graça, nós que vivemos nessa sociedade de consumo, que somos bombardeados a ter, a possuir coisas, e que temos essa inclinação a colocar o coração nas coisas, a amar as coisas, a amar os prazeres dessa vida. Dá-nos a graça de termos a experiência de Davi, quando dizia da exclusividade do Senhor na sua vida. Aplica ao nosso coração a Tua palavra, Senhor. Converte-nos para Ti mesmo. Que a nossa vida seja para o louvor da Tua glória. As palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, nossas ações, como diz a Tua palavra, quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, que o façamos para a glória do Teu nome. Abençoa cada pessoa que ouviu essa palavra, aqui no santuário, em casa, no hospital, os que nos acompanham. A Tua bênção visite a cada um, Senhor. E nesta hora nós voltamos a apresentar a jovem Evelyn aos Teus cuidados. Aquela moça tão frágil fisicamente, tem sido fortalecida pelo Senhor. Obrigado porque não tem estado nos seus lábios blasfêmias, não tem estado nos Teus lábios revolta, mas ela tem louvado o Teu nome, Senhor, mesmo na adversidade. Visita Evelyn, Senhor, com graça, nesta hora. Jaqueline, sua mãe, seus irmãos, glorifica o Teu nome naquela família, Senhor, e dá-nos a graça de, ao sairmos daqui, termos a consciência de que estaremos na Tua presença. Em nome de Jesus e para a Tua glória nós oramos. Amém.